abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. A palavra tem poder, mas também pode amaldiçoar. Se profetizares maldição, maldição então terás. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de consolo, palavras que transmitam o amor de Jesus. Tiago, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 11, diz algo muito interessante. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja uma grande floresta. Pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E no versículo 11 diz o seguinte: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Uma primeira observação nesse texto que eu quero fazer é que Tiago ele aponta algo muito interessante sobre os erros que nós cometemos. Ele inicia o texto, nessa versão aqui da linguagem de hoje. Ele diz assim: todos nós sempre cometemos erros, inclusive ele se inclui nisso. Que as pessoas cometem erros, inclusive ele também comete, E ele diz que quem não comete nenhum erro, ele diz que a pessoa é madura. E aí ele usa vários elementos interessantes, para mostrar que há um controle sobre os outros. A gente consegue ter controle sobre outras coisas, mas às vezes a gente não consegue ter controle sobre nós. E aí ele usa o exemplo do cavalo, que nós conseguimos às vezes colocar freio nos cavalos e eles nos obedecem. A gente consegue colocar também um certo controle num navio que é empurrado por ventos fortes e ele até mostra, que ele é guiado por um pequeno leme. E ele começa a fazer um comparativo, que o cavalo e o navio, sendo tão grandes, são elementos tão grandes, são controlados. Mas às vezes o homem, o ser humano, não consegue controlar um elemento tão pequeno, que é a língua. Às vezes a gente usa a nossa língua de forma que às vezes a gente fala coisas que não deve. E aí as palavras, elas, quando saem da nossa boca, elas podem fazer um grande estrago na vida de alguém. Podem ferir alguém, podem machucar, trazer uma ferida sobre uma vida. E uma ferida aberta é muito delicado. Provérbios 12, 18 diz assim que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios
traz a cura. Então, a nossa língua, ela tem o poder de levar cura ou de abrir uma ferida. Por isso que a gente tem que pedir muito a Deus para saber o que dizer, falar na hora certa, para a pessoa certa. Em Provérbios 10:11 também diz o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. E o livro de Provérbios é riquíssimo quando fala sobre a língua. Ainda no texto, Provérbios 18:21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E ainda em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, ou seja, provoca a ira. Nossas palavras, elas possuem um poder maior do que conseguimos mensurar, e elas podem produzir vida ou morte em alguém. Precisamos pedir muito a Deus para ter cuidado com aquilo que falamos, pois a maneira errada de falar, ela não vai trazer dano apenas para quem ouve, mas também para quem fala. O livro de Tiago, então, revela um pouco sobre essa questão do uso da nossa língua. E ela compara a língua como um mundo, que diz assim: ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Veja, um órgão tão pequeno, mas que tem um poder tão grande de espalhar em todo o corpo algo tão mal. Por isso que a gente deve ter muito cuidado no que você tem falado, de pessoas falado coisas que não devem. Ter cuidado de expressar sentimentos, de expressar opiniões. A língua, ela é algo que você deve ter muito cuidado. Então, Tiago mostra que nós, às vezes, não temos controle sobre nossas línguas. Não cuidamos, não temos domínio sobre ela. E ele faz um alerta sobre isso, porque a gente, às vezes, usa a nossa língua para duas coisas, né? Para adorar, para agradecer, mas também, às vezes, para amaldiçoar pessoas. Então, as nossas palavras, elas podem servir de bênção, mas também elas podem servir de maldição. Eu posso lançar uma palavra sobre alguém e, ao invés de eu estar abençoando, eu estou amaldiçoando. Então, que nesse dia você possa refletir sobre o que você tem falado, como você tem falado, qual é o propósito. Peça a Deus discernimento, sabedoria, para que você possa falar coisas que venham edificar, que venham abençoar, que venham servir de bênção. Tenha cuidado quando você for falar sobre alguém e para alguém, porque às vezes você pode estar lançando uma palavra para aquela pessoa que pode, ao invés de levantar aquela pessoa, ao invés de erguer aquela pessoa, você está derrubando aquela pessoa. Ao invés de levar ela para perto de Deus, você está afastando ela de Deus. Então, que neste dia, Deus possa falar ao teu coração sobre essa palavra. A nossa língua, ela é um órgão tão pequeno, mas que tem uma dimensão tão grande. O efeito do que eu falo pode causar um impacto na vida de alguém, ou um impacto positivo, ou um impacto negativo. Que suas palavras sejam palavras de bênçãos, que você possa usar a sua boca, a sua língua, para abençoar, para profetizar, para servir de manancial na vida das pessoas, para servir de profecia, uma pessoa que profetiza bênção, uma pessoa que ministra aquilo que Deus quer falar. Que nossas palavras sejam as palavras de Deus. Que Deus te abençoe. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de
Jesus.